Então vamos lá. O telefone. O telefone é um dos meios de comunicação muito conhecido por todos nós, né? Hoje vocês têm um acesso ao telefone muito mais, de uma forma muito mais tranquila. Há um tempo atrás, o telefone ele servia para ligação, para você comunicar a partir de ligação, de áudio, para você estar falando com uma pessoa distante. Hoje o telefone ganha outras habilidades, principalmente o telefone móvel. Você consegue fazer nele muitas coisas que você fazia apenas no computador. Pagar uma conta, jogar um jogo, tem vários aplicativos, ouvir uma música. Então ele reuniu vários meios de comunicação dentro dele, né? O telefone é um dos meios de comunicação mais utilizado no mundo e pois permite a comunicação instantânea à distância, ou seja, no mesmo momento, mesmo que a pessoa esteja longe. O telefone celular possibilita que a comunicação seja feita sem a necessidade de fios, favorecendo a modalidade do usuário. Os aparelhos celulares mais modernos com acesso à internet reproduzem áudios, vídeos, mensagens de texto, além de terem funções de rádio e TV, por exemplo. É isso que a Jacqueline acabou de falar, né? Reuniu vários meios de comunicação num só. Quando você vê o telefone, a gente precisa entender que nem sempre ele foi da forma em que a gente conhece. A gente conhece, que vocês conhecem, né? Já que eles conhecem de outras formas. Que vocês conhecem. Olha só, nos primeiros telefones da década de 1920. Depois, na década de 1980, teve uma mudança, né? Aqui, pra cá. E agora, o telefone móvel. O telefone fixo ainda continua, permanece. Não é mais muito parecido com esses que estão aqui, mas ele é muito menos utilizado. Por quê? Porque o telefone móvel você pode levar para qualquer lugar e facilita a comunicação de forma instantânea com você. A carta. Você já escreveu uma carta? Já Cris, quando trabalhava na escola essa matéria, algo que a gente sempre fazia era escrever uma carta. Por quê? Porque agora tem e-mail, tem telefone e a gente não lembra muito, às vezes a gente nem conhece esse meio de comunicação que é a carta. E a carta foi um dos meios de comunicação muito utilizados em décadas passadas. Ela trazia notícias, ela trazia alegrias, ela trazia emoções diferentes. Agora o correio fica responsável apenas por entregar muitas das vezes, são contas, né? São revistas assinadas, mas é difícil você achar uma carta que uma pessoa escreve para outra devido à facilidade que a internet te dá de comunicação. A carta é uma forma de comunicação escrita, à mão ou impressa, quando você digita e imprime, endereçada a uma ou várias pessoas. Para a correspondência chegar a seu destino, é necessário escrever no envelope o endereço do destinatário, ou seja, o destinatário é a pessoa que você quer que receba a carta. Você tem um ladinho do remetente, que é aquele que está enviando, e você tem um ladinho do destinatário, para aquele que você vai enviar. Então é muito legal você colocar o nome todo, colocar o endereço, o nome da rua, o número, o CEP, município e estado. É necessário escrever no envelope o endereço destinatário, pessoa para quem a correspondência será enviada. É preciso também indicar o endereço do remetente, pessoa que está enviando a correspondência. Por quê? Porque se tiver algum erro no endereço destinatário, a carta volta para você e você sabe que ela não chegou no lugar que você gostaria. Tudo bem? Então vamos lá ao jornal. O jornal é um meio de comunicação que vem atravessando aí décadas. Hoje você tem tanto o jornal impresso quanto o jornal virtual. Porque ao longo da evolução dos meios de comunicação, a questão do virtual, de ter um acesso muito mais ágil, muito mais rápido, se tornou eficaz. Mas a forma impressa não deixou de ser realizada. Então, o jornal é um meio de comunicação impresso, virtual ou televisivo, quando passa na televisão, né, como MGTV, enfim. O primeiro jornal impresso publicado no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808.
quando a família real estava instalada na cidade. Esse jornal noticiava apenas assuntos que eram do interesse da coroa da corte portuguesa. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? O objetivo do jornal é dar informações, mas muitas vezes muitas vezes não sempre, você precisa ser imparcial nessas informações. Você precisa transmitir, você precisa dar o conhecimento, mas você não pode mentir. É uma ética, né? E aqui esse primeiro jornal já estava ali sendo influenciado. A corte portuguesa só deixava publicar o que ela queria e não o que tinha necessidade da população saber. Durante muito tempo, o jornal impresso foi uma das principais fontes de informação dos brasileiros. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o computador e a internet dominaram as redações dos jornais. Hoje, eles podem ser lidos online, em computadores, em tablets e no celular. Isso que a Tia Cris acabou de falar. Bom, quando a gente vira aí na página 224, a gente vai falar em específico da internet. A internet, ela trouxe uma modificação grandiosa aos meios de comunicação. Tanto aos celulares, como às televisões, os tablets, e aí a gente percebe que até nos jornais e cartas. Porque a carta começa a ser substituída pelo e-mail, os jornais começam a deixar de ser apenas impressos e passam a ser aí virtuais. Vamos ver um pouquinho dessas mudanças? A grande revolução das comunicações ocorreu com o advento, ou seja, com a chegada do computador e da internet. Hoje no mundo, eles praticamente se tornaram indispensáveis, sobretudo por agir e aperfeiçoar a divulgação de informações e o funcionamento de atividades de empresa, órgãos governamentais, bancos e estabelecimentos comerciais. Os computadores, hoje a internet tem uma importância tanto no local de trabalho, até mesmo no local familiar. Por exemplo, para a gente ter a aula na plataforma, para a gente ter acesso ao blog, a gente necessita de internet, não é assim? Às vezes a gente não tem aquele acesso, prejudica um pouquinho a gente ter esse acesso tão rápido, de forma instantânea. E no trabalho, nos bancos, nas escolas, nos consultórios médicos, todos os lugares têm internet. Por quê? Porque facilita tanto a comunicação rápida e instantânea, quanto o armazenamento de dados, quanto o envio de dados. Então é um instrumento hoje fundamental para que a gente possa acompanhar esse avanço na tecnologia. A internet é a rede que interliga computadores do mundo inteiro. Ela facilita a comunicação escrita e falada entre as pessoas em tempo real. Além de permitir o acesso a diversas informações e a navegação por vários sites, páginas virtuais de conteúdo, pela internet é possível, por exemplo, visitar museus e bibliotecas de outros países, aprender uma língua estrangeira, fazer um passeio virtual por montanhas de locais remotos do planeta, conhecer a cultura de outros povos, entre inúmeras possibilidades. No Brasil, o acesso à internet tem aumentado cada vez mais, principalmente entre os jovens. Pesquisas realizadas pelo IBGE apontou que em 2016 a maioria dos brasileiros utilizou a internet para trocar mensagens por aplicativos de bate-papo. No entanto, aproximadamente 35% dos brasileiros ainda não têm acesso à internet. Com grande variação entre regiões brasileiras, observe o gráfico. Bom, vamos observar esse gráfico aqui primeiro. E a tia vai falar. Norte, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Nós temos aqui uma crescente das regiões em relação à utilização da internet. Nordeste, 52% da população. Norte, 54%. Sul, 67%. Centro-Oeste, 71%. E Sudeste, 72%. Isso tem uma explicação. Onde você tem a maior concentração de indústrias, você tem a maior presença da utilização da internet, por um motivo de trabalho.
Mas hoje não é só isso. Você percebe que um dos grandes públicos que utilizam a internet na pesquisa de 2016 vem ser os jovens. Um dos principais fatores pelo entretenimento, pela diversão e pela comunicação rápida que a internet possibilita. Só que nós temos também pessoas que não têm acesso à internet. Pessoas que não têm essa acessibilidade devido ao custo que ela gera. E isso é um reflexo da desigualdade social que nós temos no nosso país. Se é um meio tão fundamental e tão importante, como a gente explica a pessoas que não têm? Né? Quando a gente fala muito importante, a gente está falando importância em relação aos meios de comunicação, né? A gente não está falando importância em relação a outras questões, tudo bem?